No Dia do Pastor, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui na TV AD Belém e ainda na Rádio AD Belém FM 80.9, preparou um bate-papo exclusivo. Uma conversa com um dos maiores líderes da nossa história, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, um homem de 89 anos, em que dedica sua vida ao ministério por mais de 66 anos. Vamos ouvi-lo e entender um pouco das suas histórias. Mas antes, vamos ouvir também o pastor Wellington Júnior, vice-presidente do Ministério Belém e presidente da CGADB. E ainda o pastor José Roberto de Freitas, membro da diretoria da nossa igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim, ser pastor é ser acolhedor, protetor, orientador, equilibrado, paciente, perdoador, amoroso, coração puro, com a graça de Deus sobre a sua vida e cheio do Espírito Santo. O pastor é aquele que está sempre cheio do Espírito Santo. Quando Davi foi escolhido a rei Israel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E não tem como fazer a obra do Senhor se não estiver cheio do Espírito Santo. Então, ser pastor é alguém comprometido não somente com a palavra de Deus, comprometido não somente com o Senhor que o escolheu, mas, acima de tudo, comprometido com as ovelhas que dependem dos seus cuidados. E o maior exemplo que podemos trazer a respeito da importância do pastor está registrado em Lucas capítulo 15, nas parábolas que o Senhor Jesus ministrou, e numa delas, que é a parábola da ovelha perdida. Ali eu posso destacar não a ovelha perdida, mas o pastor que encontrou a ovelha perdida. E ali nós podemos entender qual é a importância real da ação do pastor. A parábola diz que o pastor percebeu que faltava uma de suas ovelhas. Ele deixou as 99 e foi buscar aquela que se havia perdido. E o que me chama a atenção é que no versículo de número 5 e 6, nós encontramos assim, lá de Lucas capítulo 15. Assim está escrito: e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei que a minha ovelha perdida. Quero destacar aqui, ele encontra a ovelha, coloca sobre os seus ombros, e cheio de júbilo, não é com tristeza, não é com arrependimento, mas é com alegria, que ele encontra a ovelha, coloca sobre os seus ombros, não é? Para colocar a ovelha sobre o ombro, ele teve que se abaixar, se colocar do tamanho dela e dizer: olha, vem aqui e que eu vou te levar sobre os meus ombros. E outro destaque que eu quero fazer é que ele convoca aqueles a quem ele acha interessante convocar e diz a ele: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Ou seja, ele considera que aquela ovelha é dele, devido ao amor, o carinho que ele tem por ela, ele considera que aquela ovelha é dele, que ele é o pastor daquela ovelha. Esse é o sentimento do Senhor Jesus, que está no coração do pastor. Portanto, eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores e parabenizá-los, porque o Dia do Pastor, que é comemorado em todo o Brasil, é uma homenagem feita aos pastores que se dedicam à obra do Senhor. É uma homenagem merecedora. Portanto, meus amados, parabéns a vocês. Que o Senhor Deus continue abençoando o vosso ministério. Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais um ano se passou e nós já estamos de novo comemorando mais um dia do pastor, do nosso pastoreado, da nossa forma de pastorear a igreja, de cuidar das ovelhas. Sabemos do compromisso que temos com Deus, sabemos da honra que é servir a Deus e a igreja. Somos pastores por vocação, por vontade, por prazer e por alegria. Servimos a Deus com uma forma toda especial, sabendo que é Ele que capacita cada um de nós. Temos o nosso cuidado, sabemos que servimos a um Deus no ministério que tem sido honrado, um ministério que tem sido abençoado,
O nosso pastor presidente é um homem de Deus, nos ensinou a ser pastor de pastor, pastor de ovelha, pastor daqueles que se convertem. E para nós é uma alegria de estar neste dia comemorando mais um ano, o Dia dos Pastores, mais uma data que se repete. E é uma bênção de Deus, é um carinho da parte de Deus para com cada um de nós estar servindo neste ministério. A ovelha precisa ser pastoreada, precisa ter o carinho do seu pastor. Somos selecionados para ser obreiros, para ter cuidado. E no nosso ministério nós sabemos que o preparo para o ministério tem que ser da parte de Deus e também daqueles que nos ensinam as regras para servir a Deus. É uma bênção de Deus nós estarmos juntos com os irmãos. E nesse dia, repito, é um dia de festa, um dia de alegria, um dia que servimos a Deus. A palavra de Deus nos diz, com toda a explicação, para nós termos cuidado, saber manusear a palavra de Deus, saber cuidar do manuseio, como servir aos irmãos através da palavra de Deus. E nós temos aprendido isso, temos feito o melhor para a obra do Senhor. Agradeço a todos os irmãos que têm orado pelos pastores, que têm sido obedientes aos pastores. Como pastor, eu posso testemunhar de que aquilo que vem de Deus para nós servimos com prazer para cada um de nós. Sabemos que tem pastores que no púlpito sabe ter aquele carinho, sabe ser orientado e saber orientar também as ovelhas. Sabemos que vem da parte de Deus. E eu sempre soube também, aprendendo aqui no Ministério do Belém, através do nosso pastor, que você que tem esta chamada para ser pastor, esteja tão somente disponível a servir a Deus. Lógico que está sempre preparando, porque temos um colegiado bom, mas esteja disponível, porque estando disponível é onde Deus trabalha. Deus trabalha na sua vida, no processo de te preparar, estar com você aonde você precisa para cuidar da ovelha do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos irmãos, agradeço a todos aqueles que estão conosco, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão, sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma live especial e nessa data, uma data muito importante, é Dia do Pastor. Nós fomos recebidos aqui no Templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sala do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor presidente. E ele vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouco de como é servir a Deus como pastor. E você sabe, você pode deixar o seu comentário, deixar sua pergunta, fazer a sua interação aqui através desse vídeo. E com certeza vai ser um prazer imenso contar com a sua participação nesse bate-papo sobre o Dia do Pastor. Bom, apresentar o pastor José Wellington Bezerra da Costa é desnecessário, mas para que você conheça um pouquinho mais da sua trajetória, ele é presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, é presidente também da Concadesp, é ainda o presidente de honra da CGABD e tem muitas histórias para nos compartilhar. Esse ano ele chegou a 66 anos de ministério, fazendo parte da presidência do ministério, da diretoria, mais de 44 anos, para contar um pouquinho sobre isso. A gente vai bater esse papo rápido com ele. Pastor José Wellington, obrigado por nos receber aqui em seu gabinete, em sua sala, e parabéns pelo Dia do Pastor. Muito obrigado. Eu quero dizer a você que eu me sinto honrado por fazer essa live, para que haja um conhecimento maior sobre o que é o pastor. Nós estamos comemorando o Dia do Pastor, mas esse pastor deve ser alguém que recebeu de Deus chamada, vocação, que tem no coração amor pela igreja, pelo povo, que tem uma vida dedicada ao trabalho do Senhor. Isso é mais ou menos o que é o pastor. Tá certo, muito bem. A gente sabe quanto o pastor José Wellington Bezerra da Costa é querido em todo o Brasil, em todo o mundo, por onde ele passa, deixa a sua marca, e ele tem muitas histórias para contar, que eu não consigo contar todas, logicamente, mas eu queria fazer uma pergunta para a gente começar esse bate-papo, meu pastor. Então, 50 anos que essa data é celebrada no Brasil, Dia do Pastor. Eu acho importante celebrar esse dia, o Dia do Pastor? eu creio que sim. Nós comemoramos em muitas datas alguma coisa até fora da nossa Constituição.
eu acho que o dia do pastor, pelo menos um momento que ele pode se refrigerar daquilo que Deus mandou que ele fizesse, porque a nossa missão é bastante árdua. Tá certo. Pastor, e o senhor como pastor passou por várias igrejas, passou por várias situações talvez complexas, difíceis. Se o senhor pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo hoje, está começando o ministério, que conselho o senhor daria para esse jovem pastor? Bem, em primeiro lugar, nós temos que falar sobre a pessoa do pastor. A Bíblia nos fala do homem que é chamado por Deus, mas a Bíblia nos fala do homem que se oferece para ser. E fala também do sorteado, alguém que levou seu nome na sorte e foi indicado para ser pastor. Certo? Então nós temos aí 3 qualidades de pastor: o chamado, o oferecido e o sorteado, né? A Bíblia nos mostra que o verdadeiro pastor é aquele que recebeu de Deus uma vocação especial. Em primeiro lugar, quero dizer para os nossos jovens pastores que a coisa mais importante na sua vida é você se conscientizar de que ser um pastor, ele tem que viver aquilo que significa a palavra. Ele é como um pai, ele é alguém que foi constituído por Deus para servir a igreja. Jesus disse, eu vim para servir, mas ele serviu a todos nós. Então, eu acho que o pastor é aquele homem que deve estar a serviço da igreja 24 horas por dia. Ser despido de toda e qualquer vaidade e procurar a ter em si a simplicidade do Evangelho. Porque o Márcio, a Assembleia de Deus do Brasil, o nosso ministério, eu entendo que uma das vitórias que temos do nosso crescimento é pela simplicidade. A Assembleia de Deus, Deus colocou uma auréola de simplicidade sobre nós. E no dia que nós perdermos essa auréola, nós seremos um grupo qualquer religioso, sem nenhuma diferença dos demais. Então, acho que cuidar, preservar cuidadosamente desta simplicidade do próprio Evangelho. Muito bem. Eu falei aqui 66 anos de ministério, me impressionou. Eu imaginava que eram tantos anos, meu pastor. O senhor tem noção da importância que é dedicar a vida por tanto tempo, 66 anos, e na diretoria da nossa igreja já são aí mais de 40 anos também, né? Meu amigo, eu lhe disse que Deus chama. Quando Deus chama do coração, a vocação que Deus nos dá, ela predomina. Então você tem que escolher cuidadosamente o que é que você vai decidir. Porque embora Deus chame, vocacione, mas o homem tem o livre-arbítrio. Se eu aceitei o ministério, no meu caso, eu saí do comércio. Eu estava relativamente bem, graças a Deus, saí bem do comércio, mas resolvi aceitar o convite do pastor Cícero para vir trabalhar no Belém. E aqui Deus me deu graça para que, junto com os meus companheiros, nós estamos fazendo a obra do Senhor Jesus. Pastor, quando o senhor veio lá do Nordeste para São Paulo, o senhor veio jovem, 18 para 19 anos, né? Eu cheguei aqui em 54, eu tinha 20 anos. Tá? 20 anos. Não tinha 20 anos completos, né? Eu vim em fevereiro, eu completei 20 anos em outubro. Mas eu vim como um jovem um tanto aventureiro, porque na minha cabeça eu vim para São Paulo para ganhar dinheiro. Sim, para executar o seu ofício como um comerciante. Comerciante. E aqui eu entrei no comércio e Deus me abençoou. Na verdade,
Eu, quando saí, não saí com a mão na frente e outra atrás, não. Deus me deu alguma coisa que ainda hoje possuo, graças a Deus. Porque na proporção que eu ia me desprendendo do comércio, eu tinha lojas, eu tinha 4 lojas, eu fui vendendo e o produto da venda eu imobilizava. Eu tenho alguns imóveis que estão até hoje. Tá certo. E quando o senhor veio, pastor, naquela época, 1954, muitos nordestinos vieram para São Paulo. O senhor já desejava nessa época se tornar um pastor? Já tinha esse desejo no seu coração? Meu irmão, eu nunca pensei. Nunca pensou? Não, jamais. Jamais. É tanto que, quando Deus me chamou, Ele me deu uma visão. Nessa visão, o meu pastor, que me ganhou para Jesus lá no Ceará, pastor José Teixeira Rego, naquela visão, ele veio a mim e falou para mim, disse para mim: você se prepara que você vai substituir o pastor. E eu disse para ele, eu disse: não, eu não estou dessa área, eu estou no comércio, o negócio é outro. Ele disse: eu sei, mas te preparas porque tu vais substituir o pastor. Esta palavra, essa visão, se repetiu por 2 vezes. Depois que eu vim trabalhar junto ao lado do irmão Cícero, eu substituí muitos pastores. Assumi N igrejas do interior, de São Paulo, muito bem. Mas eu pensava comigo que aquela palavra já havia sido cumprida. Mas o Senhor falou, não foi um pastor, falou o pastor. Então, eu, quando fui escolhido pelo ministério para ser o presidente da Igreja do Belém, é que eu vim compreender a realidade daquela chamada de Deus. Fui, na verdade, na diretoria da igreja, eu fui 10 anos o primeiro secretário. Fui 7 anos e 4 meses o vice-presidente. E estou, você faça a conta aí, de 80 para 2024, com 44 anos que eu estou aqui pelejando para colocar o meu chapéu onde vão se colocar as botinas, viu? Tá certo, tá certo. Esse é o pastor José Ué, é um homem que tem uma história incrível, tem um chamado de Deus, sim, forte, realmente um homem reconhecido, seu amor a Deus, e por servir pelo Ministério do Belém aqui, tornar ali, com certeza, o Ministério do Belém é uma igreja forte, consistente, através do trabalho desse homem que nós estamos conversando, a gente entende esses resultados. Pastor, todo pastor é um autodidata ou o senhor acredita que tem pastores que podem se estudar, se capacitar para se tornar, aí sim, um pastor? Eu, quando aceitei a Jesus, em 1942, Sim. A maior parte dos pastores eram autodidatas. Sim. A nossa igreja também não era muito grande e Deus começou a abençoar e começou a crescer. Porém, hoje, o mundo de hoje presente cobra de todos nós pastores um pouco de cultura. Eu acho que, mesmo que o pastor não tenha tido a oportunidade de estudar em uma faculdade sobre o Evangelho, mas que ele deve procurar em si mesmo se dedicar não só ao estudo da Bíblia, mas ter cuidado também na sua palestra, na sua fala, naquilo que diz. O pastor Cícero Canuto de Lima, que foi o nosso pastor, ele era um autodidata, ele fez até o 4º ano primário. Porém, todos os anos que eu trabalhei com ele, eu nunca ouvi o pastor Cícero empregar um verbo errado. Ele tinha muito cuidado naquilo que ele falava. Daí, então, eu acho que os nossos pastores hoje precisam o cuidado de não querer colocar a cultura na frente da unção. Eu acho que primeiro a unção, depois a cultura, mas a necessidade primordial da unção, mas a cultura deve acompanhar. Muito bem. Olha, nosso pastor tem uma história familiar muito bonita. E eu acredito que você está acompanhando aí também essa live, você conhece também boa parte da família dos nossos filhos, também a nossa, em memória, irmã Wanda Freire, que o ajudou muito nesse ministério, né, pastor? E eu queria perguntar para o senhor, né, que peso teve a sua família na construção do seu ministério? Começando aí a falar sobre a esposa, em memória, e também sobre os filhos, que, aliás, são muitos, né, pastor?
Nós casamos em 1953. Pois bem, éramos jovens, não tinha 18 anos. Bem, mas a Wanda foi aquela companheira, as companheiras na expressão da palavra. Ela era uma criatura de uma formação muito firme. Alguém achava que ela era um tanto ríspida, mas era alguém que queria fazer as coisas certas. Ela não aceitava conversa fiada. Não, remendar a história, mentir para ela, não aceitava de maneira nenhuma, mas me ajudou muito. Tanto quando na parte da primeira etapa, né, no comércio, me ajudou muito, e depois no próprio ministério, ela também, primeiro que tudo, me acompanhou nas convenções gerais, ela fundou aquela unidade das mulheres pastores do Brasil, ela aqui em São Paulo criou também a nossa associação, de maneira que ela tem um trabalho muito ativo dirigindo o círculo de oração e, graças a Deus, boa parte do meu ministério eu devo ao cuidado que ela teve comigo e com o meu ministério. Deus nos deu 6 filhos. E eu quero dizer para vocês que hoje todos eles são casados. Graças a Deus, todos eles estão na igreja servindo a Deus. Têm uma sua vida regular, graças a equilibrada. E eles pautaram por, pelo menos, me acompanhar na simplicidade do Evangelho. E eu sou feliz, posso dizer para vocês que dos 6, eu não sei qual é o melhor. A Marta diz que é ela, né? Mas por quê? Porque ela cuida de mim, não é? Ontem completou 5 anos que a Wanda morreu. Eu enterrei a Wanda. Sepultamos ela. Passou um dia ontem meio triste, né? Sim, porque saudade, mas né? Saudade. Mas olha, eu fiz um propósito no meu coração, porque eu entendo, prática da vida, que o segundo casamento é um tanto problemático. Aí precisa ter muito cuidado. Porque é o seguinte, você traz, no meu caso, uma mulher, uma senhora, uma moça, para dentro da minha casa, como casamento, minha esposa. Os meus filhos têm o sangue da mãe nas veias. Essa criatura pode ser a melhor do mundo, mas eles nunca irão aceitar que ela seja substituta da mãe. Essa é a verdade. E aí começa a criar atrito. Eu tenho muitos pastores aí, companheiros aí, que infelizmente perderam a família. E eu acho, meu amigo, que os meus filhos são dádiva de Deus. E eu tenho muito cuidado desse relacionamento com todos eles. Nós temos uma boa amizade, entre eles há uma boa amizade, de maneira que eu posso dizer a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Os filhos estão trabalhando. Você sabe que o meu mais velho hoje é o meu substituto na Convenção Geral, não é? E é bem verdade que a gente sempre conversa um pouquinho a mais, porque eu passei 30 anos ali, e 30 anos dá muita experiência, né? Bastante. Mas ele é o nosso vice-presidente aqui, tem nos ajudado muito. Temos depois o Paulo, que é o pastor lá em Campinas, mas nós entendemos que ele podia ser um político, ajudar-nos também na presença da igreja na Câmara Federal. Ele já está no 4º mandato. Deus tem abençoado, a igreja também em Campinas vai bem. Depois eu tenho o Samuel. O Samuel é médico, mas cuida também da igreja de São Mateus. Depois vem a Marta. A Marta, que é deputada, eu sei, acompanha, está no 6º mandato, né? Servindo, mas na igreja ela tem uma dedicação toda especial às crianças. E depois vem a Rutinha. A Ruth trabalha com os adolescentes, ela com a esposa. De maneira que eu posso dizer, como Samuel disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho muito, graças a Deus, pela família que Ele me deu. E tenho procurado a instruí-los, porque eles, na verdade, o Zé Wélio já tem mais de 70 anos.
mas continua filho. Para mim, ele continua filho. Às vezes eu chamo, senta aqui, vamos conversar aqui, de pai para filho, né? E eles sempre me obedeceram com muita alegria. Graças a Deus, vivemos uma perfeita paz. Meu pastor, o senhor acha que o seu ministério inspirou seus filhos, pastores, suas filhas também que atuam na obra de Deus? É resultado da sua vida essa extensão ministerial para a sua família? Bem, eu creio que sim. Porque desde criança, eu me recordo muito que eles em casa, eles se reuniam e vamos brincar de fazer culto. Eu já ouvi essa história algumas vezes. Pois é. Então, o Zé Wellington, que era o mais velho, era o pastor, e colocava uma gravata, e a gravata ficava quase dos pés. A sua gravata também? A minha gravata, e o Paulo era o cooperador. Ele ia então celebrar a Santa Ceia. Mas quando chegava na hora de servir o vinho, o Paulo tomava todo o vinho. Todo o vinho. Aí o pau quebrava. Dava confusão na igreja. Dava confusão na igreja. Muito bem. Mas vou lhe dizer uma coisa, esses meninos, graças a Deus, eles são pastores. Eu quero dizer aqui uma surpresa. Eu não indiquei nenhum para o ministério. Todos os 4 foram indicados pelo ministério e eu não os apresentei. De fato, consagrei depois, porém, todos eles foram escolhidos pelos pastores. Eu me recordo quando o pastor Davi dos Reis faleceu, que era o nosso vice-presidente, eu reuni, naquele tempo nós éramos, se não me engano, 51 ou 53 pastores setoriais. Reuni-os e disse, olha, a cadeira de vice-presidente está vazia, eu preciso de um vice-presidente. Agora, qualquer um de vocês me serve. Escolham aí. Aí levantou-se o pastor Pereira e apresentou o Zé Wellington, que foi recebido por unanimidade. De maneira que eles viram no pai, né, porque eu mesmo sei como vivo. Eu tenho uma vida modesta. Eu acho que eu não tenho nada mais do que ninguém, eu não sou mais nada do que qualquer irmão da igreja. Eu me nivelo na fé igual com os demais. Porque o preço da sua salvação é o preço da minha salvação. De maneira que procuro ter cuidado, porque uma das coisas que os pastores precisam entender é que nós vivemos em um mundo que evolui a cada momento. E nós não podemos ficar para trás, retrógrados, porque existem ainda alguns pastores que têm a cabeça lá para trás, parece que não andou, parou ali. E essas pessoas assim tornam-se às vezes até radicais demais e pesadas ao ministério e à igreja. Então eu aconselho aos nossos pastores, todos vocês entendam o momento que vivemos. Não queiram misturar pecado com comportamento. Pecado é pecado, está na Bíblia, é pecado. Agora, comportamento do crente pode ser orientado. Pode ser orientado, não é verdade? Eu sempre digo para os nossos irmãos aqui, olha, o obreiro deve pelo menos ter uma roupinha limpa, se apresentar, um colarinho, uma camisa com colarinho, precisa ser limpo também, né? Direitinho, colocar uma gravata, olhar no espelho para não ficar assim, uma ponta do colarinho para o norte e para o sul. Bonitinho, bonitinho, tudo mais, tá? Ter os sapatos engraxados, limpos, tá? Para poder se apresentar no público, porque aquele povo está olhando para nós. Verdade? Eu me lembro, me recordo, com certa feita, o pastor, ele queria fazer um bico e foi vender graxa de sapato. Vendendo, chegou lá numa loja. Fazer uma renda, né? Então ele foi lá e apresentou a graxa, mais tal, chamado o sapato deles, não quero não. Para quê? Não serve para o seu sapato, vai servir para os outros. O pessoal está observando. Né? Então, eu acho que tem que observar. E os pastores mais novos, eles têm que entender o momento que vivemos, certo? Eu acho que o culto a Deus
é um momento de uma solenidade singular. Porque eu chego na casa do Senhor para eu como crente, para participar de um culto. Eu não posso ser somente um ouvinte. Eu devo ser participante do culto. Pois bem, e o pastor que está à frente do trabalho, ele precisa ter cuidado também na sua indumentária. Um tempo aí, eu estive, né, eu vou dizer, o lugar onde foi os Estados Unidos, me convidaram para um culto, lá eu fui, e eu cheguei, era um templo até relativamente bom, grande, e tinha muita gente. Só que a iluminação do templo era penumbra, viu? Sim. Aquele negócio meio escuro. Luz baixa. Luz baixa, é. Sim. Bem, eu cheguei, ajoelhei, orei, até fica ali. E do púlpito escuro. E tinha uma mesinha na frente, aí sem ninguém. Daqui a pouco chegou o pastor. Chegou de tênis, camisa regata, calça jeans. Eu olhei assim, eu digo, esse cara não tem porte de pastor nem aqui, nem lugar nenhum. Mas que não pode ser um vaidoso. Mas não pode ser um descuidado desse jeito. Ele tem que se apresentar, meu irmão, com aquela unção e autoridade que o ministério cobra de cada um de nós. Né? Muito bem. Conselho do pastor José Wellington Bezerra da Costa, um homem que serve a Deus como pastor há 66 anos. Aliás, a gente está nessa sala aqui, é uma sala muito bonita, sempre foi, né, pastor? Sim. O senhor sempre teve muito cuidado com o espaço. Atende e recebe os irmãos, assim era lá no outro templo, Sim. na Cotegipe, onde Certo. muitas histórias também foram registradas, e até hoje o senhor ainda recebe a todos, né, meu pastor? Perfeitamente. Pastores, companheiros, amigos, Perfeito. irmãos. É difícil conversar com o pastor José Wellington hoje em dia? Não, eu creio que não. Eu, por mim, não tenho dificuldade para conversar com ninguém. Eu, sinceramente, eu recebo aqui, se vier aqui o presidente da República, eu recebo com toda a honra o cargo que ele ocupa. Não é verdade? De maneira que aqueles que falar comigo, eu entendo também que existem pessoas assim, um pouco tímidas, né? Sim. Às vezes vem aqui, chega até tremendo para falar comigo. Eu não sou um bicho-papão. Eu digo, meu, olha, vamos conversar de irmão para irmão, para aí, dá um cafezinho e tal, e vamos conversar direitinho e tal. Porque eu acho que não pode e nem deve existir. Pastor é um pai. Ele deve ter acessibilidade a todo e qualquer assunto, mas dentro do seu caráter pastoral. Eu me lembro, pastor, que ainda hoje, na nossa sede aqui no Belenzinho, e por onde o senhor vai, por onde o senhor passa, após o culto, após o senhor ministrar, no final, sempre tem aqueles irmãos que querem lhe cumprimentar, tirar uma foto, demonstrar esse carinho, né? Pois não. O senhor acha importante estar perto dos irmãos, fazer esse atendimento pós-culto, por exemplo, Olha, ou visitando nos lares também, como muitos fazem? Meu irmão, eu acho que pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Não é verdade? Então eu acho que aquele cumprimento dos companheiros, eu me sinto feliz com aquilo e também quero corresponder essa intimidade pessoal com os meus companheiros, a fim de que não haja depois alguém, os pastores, que me tenha como uma pessoa inacessível. Né? Eu acho que essa amizade, intimidade pessoal deve continuar. Agora, naturalmente, observando o respeito. Eu os respeito, eles também me respeitam. Né? A Bíblia diz a quem honra, honra. Né? Tá certo. A gente está quase fechando o nosso papo. Poucas perguntas para fazer para o nosso pastor, e uma delas é o seguinte: meu pastor, conta uma dificuldade que o senhor entende que os pastores enfrentam até os dias de hoje, ou que o senhor enfrentou ao longo da sua carreira. Meu amigo, o nosso trabalho é um trabalho, antigamente nos chamavam de protestantes. Né? O nosso trabalho, na verdade, é uma diversidade ao pecado. E, naturalmente, que tudo aquilo que nós exercemos no sentido de resgatar a pessoa do caminho do inferno, vive uma vida miserável do pecado, isso aí desagrada a Satanás. Nós vivemos nessa guerra continuada, entendeu? Agora, nós temos que entender também que ser o pastor, ele trabalha com o povo. E você sabe que é muito sensível povo, né? Então você precisa compreender quem é quem e como tratar de maneira bem cordial, familiar, não perdendo a sua autoridade de pastor.
porque quando há necessidade de se dizer a verdade ou de se aplicar uma disciplina, sinceramente, que eu, dentro de uma expressão modesta, aí até admirável, eu não imponho aquela, você vai ser preso, não, você vai para a cadeia, não, você está detido por um pouco de tempo, né? Fica aí. Tá certo. Eu tinha o pastor José Wellington Bezerra da Costa. E a gente está aqui no Dia do Pastor, celebrando essa data, logicamente recebendo um dos pastores mais conhecidos em todo o Brasil. Pastor, ainda hoje, muitos obreiros precisam se organizar, até com alguma dificuldade, para poder cumprirem todas as suas tarefas. Trabalha durante o dia, cuida da família, muitas vezes vai direto para o culto durante a noite, fim de semana, aquela correria das atividades da igreja também. Como achar um tempo, pastor, para manter essa intimidade devocional, buscando inspiração, estar ali, manter firme o seu relacionamento com Deus, já que o tempo na vida do pastor é um item raro, né? Eu lhe respondo uma coisa. Primeira coisa é você ter no coração a responsabilidade da chamada de Deus. Vamos falar aqui no linguagem mais clara, do cargo que Deus lhe deu. O que você está dizendo aí, eu passei por todas essas etapas. Eu era feirante, levantava às 3h30, 4 horas da manhã, né, todo santo dia, certo? Eu voltava da feira, tinha uns empregados, nós repunhamos a barraca, eles almoçavam com a gente, iam embora para casa, eu descansava um pouquinho, depois eu ia ler a Bíblia e orar, porque à noite eu tinha que dirigir o culto. Isso, eu passei 7 anos e poucos meses como pastor setorial, mas dedicado inteiramente ao meu trabalho. Eu não vivia da igreja, nunca tirava um centavo do relatório. De maneira que era uma vida completamente, nessa parte econômica, não dava nenhuma despesa para a igreja. Depois que o Monsenso disse que queria que eu ficasse aqui full time, né, o tempo todo, sim, então aí estabeleceram um salário para mim. Mas o salário era tão grande, quando eu recebi, era metade do dízimo que eu dava por mês, foi o salário que eles me deram. De maneira que eu não reclamei, aquele dinheiro foi abençoado e nunca se acabou. Viu? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então eu acho que o pastor, ele deve colocar em primeiro lugar a sua responsabilidade com a igreja. Mesmo assim que ele tenha um trabalho fora, mas ele passa todo o esforço de ser pontual, né? E se apresentar dignamente diante do povo. Né? E naturalmente, pedir a Deus graça para que Deus lhe dê sempre uma palavra nova. Né? Porque se você se tornar muito repetitivo, a Bíblia, o texto bíblico, ele é tão de uma expansividade tão grande. Você pode ler um versículo hoje e falar sobre um tema. Depois, amanhã, aquele mesmo versículo, você tem outro tema dentro dele. Aquele, né? Você pode, da frente para trás, de trás para frente, mas nunca repetir. Eu procurei sempre não repetir. Domingo da Santa Ceia, eu falei aqui para os irmãos um assunto interessante sobre a mosca morta do unguento. Eu disse que a mosca não ficou perfumada, mas o unguento ficou estragado. Depois eu disse uma coisa para os irmãos, que você pode estar ao lado de uma pessoa que tem muita saúde, muito forte, mas a saúde dele não passa para você. Mas se você ficar junto a uma pessoa doente, a doença passa para você. Pois bem, mas mesmo assim, e os irmãos da Casa Pregadora vieram me pedir permissão para publicar aquela mensagem. Eu digo, faça o que você achar por ver, né? Eu sempre tinha uma coluna no Estádio da Paz, depois que o Zé Wellington assumiu, naturalmente, eu deixo que ele faça, importa que ele cresça e que eu diminua. Né? Mas, de fato, essa palavra tocou bastante nos corações. Aumentávamos essa semana acerca desse detalhe. Um pequeno detalhe muda todo o contexto. E como muda. A gente que já vive mais anos, a experiência da vida mostra muitas ocasiões assim.
quando uma pequena coisa estraga bastante. Eu vou lhe confessar que é uma fraqueza. Pois não. Para que os pastores... Eu um dia, por um motivo pequeno, por uma mosca morta, eu peguei a minha credencial, falei para a Wanda, hoje eu vou entregar a minha credencial ao pastor Cícero, para mim, para o céu, não precisa ser pastor. Você quer? Não, vou lá. Ela olhou para mim e disse, você não me disse que tinha uma chamada de Deus? Aquilo aí me desmontou. Falei, de fato eu tenho, então faço o que Deus mandou. De maneira que coloque em primeiro lugar a chamada de Deus. Aquilo que Deus me vocacionou para fazer. Agora, procure se administrar, não é? Administrar, porque são 24 horas por dia. Eu, por exemplo, eu não tenho por costume, eu tenho por necessidade. Toda madrugada, às 3 horas da manhã, eu estou ajoelhado. Entendeu? Ali fico 40 minutos, 50, 1 hora, mesmo 20, depende. Mas toda madrugada eu estou orando ao Senhor. Mas isso é um cuidado meu comigo mesmo. É porque eu vejo a necessidade. Sim. Durante o dia tinha muita ocupação e não tenho tempo de orar, não é? Às vezes chego em casa e eu vou orar à tarde às vezes eu oro, leio a Bíblia, tá, preparo para pregar e tal. Mas deve colocar em primeiro lugar na sua cabeça que ele foi chamado para o ministério, ele deve colocar aquilo é primordial na vida dele. Sirva ao Senhor com fidelidade. Agora o resto, Deus abençoa. Amém, amém. Pastor, você acha que hoje em dia, nos dias de hoje, ainda existem jovens ou novos obreiros que desejam se tornar pastores? Olha, meu amigo, aí é que está. Essa procura é tão grande quanto era tempos atrás. Eu disse a princípio que na Bíblia tem os chamados, não é? Tem os oferecidos. Sim. E tem os sorteados. Né? O sorteado só quer dizer assim, aquele que é jogado... Não, você olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Você vai encontrar que quando Judas morreu, os apóstolos se reuniram para escolher um para substituto. Como foi que Ananias foi substituído? Foi por sorte. Sim. Fizeram a sorte... É você. É você. Agora, procura na Bíblia o Evangelho de Ananias. Qual foi o milagre que ele fez? Foi só aquilo ali, morreu. Está entendendo o que é? Mas tem aquele que se oferece, entendeu? O bom Cícero, saudosa memória, ele me aconselhava muito. Um dia ele falou para mim, Zé Wellington, você nunca consagre alguém que vive pedindo consagração. Porque o homem vocacionado por Deus, Deus também lhe revela quem é. Está entendendo? E isso é um conselho que eu sempre tenho na minha mente. Agora... Mas, pastor, não interrompendo, existe obreiros que pedem consagração? Tem. É uma brincadeira aqui, mas assim, eu não conheço. Pede consagração, pede igreja. Ontem foi um dia interessante. Vieram aqui para uns 3 pedir igreja. Eu não sou mal educado, né? Eu recebo direitinho, vamos orar. Vamos orar. Se for de Deus, Deus abre a porta, né? Pois bem, mas eu sempre digo para eles, eu não tenho igreja. A igreja é de Deus. Eu não posso te prometer nada. Né? Não é meu, é de Deus. Eu vou orar. Se Deus operar dentro daquilo que você deseja, vai acontecer. Agora espere, né? Mas existe. Mesmo porque quando numa crise maior, agora até o Brasil está melhorando um pouco, né? Até saiu esse dia aqui, nós crescemos 2,5%. Está bem. Mas, na época da pandemia, foi N casos, né? N casos. Mas aí é que está. Mas como trabalho, agora com esse acidente que houve lá em Rio Grande do Sul, nós aqui mandamos mais de 300 toneladas de dinheiro para... Mas... E continua mandando, né? Continua. Na segunda-feira, o presidente de lá da igreja estava aqui, o Geraldino. E aí, ele nos falou que tinha 30 pastores cujos templos foram destruídos, eles não têm templo, não têm casa para morar e também não têm recursos para se manter. Aí pediu se alguém quisesse
ajudar a manter por um pouco de tempo. Eu acho que a campanha é Adote um Pastor. Isso, perfeitamente. Sim. Então eu chamei aqui o nosso tesoureiro da Confradesp e perguntei qual era a nossa situação e mandei, digo, você vai falar com o pastor, nós vamos assumir 5 pastores durante o período X. Como é que faz? Eu digo, faço um chat, dê tudo de uma vez para ele. Aí deu tudo de uma vez, e aí eu seguia R$3.000 por mês. Adotei 5, R$15.000 por mês. Digo, bem, vamos conversar por 6 meses, dá R$90.000 para ele, me dá de uma vez. Ele administra como ele achava melhor. E ajuda a reconstruir a vida. Perfeitamente. Então, eu acho que é aquilo que a Bíblia diz, e um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. Né? Então, ministério também existe isso. Assim como todo e qualquer profissão, né? Os profissionais, eles se identificam. Eu acho que o ministério também é a mesma coisa. Nós temos ainda uma facilidade a mais, porque nós temos o amor de Cristo no nosso coração. Daí nós cuidamos, amamos, respeitamos aos companheiros também. Né? Pastor, uma última pergunta para o senhor. Não, fique à vontade. Conte para a gente um fato marcante no seu ministério, algo que o senhor lembra, fala assim, poxa, isso aqui foi algo que vale a pena eu compartilhar com vocês, embora o senhor, com 66 anos de ministério, prestes a completar 90 anos, deve ter muitas histórias. Né? Olha, entre os muitos milagres que Deus fez na minha vida, eu não quero dizer que eu fiz. Deus fez e me usou para orar e tal. Mas tinha um problema numa determinada igreja, problema muito grave. O problema era entre o presidente e o vice-presidente. E ambos tinham uma certa simpatia da igreja. Então a igreja estava dividida. Um pedaço com um pedaço com o outro. E eles lá no Estado, a Convenção do Estado, procurou a solução e não encontrou. E aquilo veio para minha mão, como presidente da Convenção Geral. Eu orei a Deus, orei. Um dia chamei aqui o pastor Deusdete, vamos ali comigo, foi no carro e fui nessa cidade. Chegando lá, eu encontrei no templo, o templo é muito bem localizado, bem no centro da cidade, estavam os 2 grupos, um grupo dentro do templo e um grupo de fora. Aí eu olhei para aquilo ali, eu disse, isso aqui pode não dar certo. Se tiver um atrito aqui, esse pessoal nunca mais vai ter autoridade para pregar o evangelho. Aí eu chamei o pastor, disse, você não tem um lugar mais reservado? Tem uma congregação em todo lugar, vamos para lá. Aí fomos. Chegamos lá, de fato, estavam os 2 grupos. Eu então me reuni com o primeiro, abri a Bíblia, Deus me deu graça para desmanchar do coração daquela gente aquele propósito que eles tinham. Mostrar que nós somos uma igreja, uma família, e que a unidade está em primeiro lugar. E eles se convenceram. Então, glória a Deus. Aí mandei chamar outro lado. Então, foi interessante, porque o tempo que nós estávamos não era muito grande, então ficou certinho. Um do lado, PT do lado. A oposição do outro lado. Os 2 lados, certinho. Então, e quando eu comecei a falar, um jovenzinho se levantou e me fez umas perguntas bem ásperas. Eu falei, meu filho, sente-se, eu vou lhe responder, mas não, porque ele estava fora do normal. Estava alterado. Estava alterado, estava bem rebelde. E eu pedi ele sentar, como ele continuou, aí eu usei um pouco mais de oportunidade. Eu falei, sente-se, seu mal educado. Você está na casa do Senhor. Aí ele sentou-se. Mas sentou-se na questão de segundos. Ele começou a gritar, pastor, ora por mim, eu estou morrendo. De novo, saúde. Aí eu desci do púlpito e fui lá orar por ele. Enquanto eu orava por ele, aí aconteceu o milagre. Os 2 grupos se abraçaram. Eu não precisei de falar nada, né? Eles se abraçaram. Tudo foi resolvido, foi perdoado. Dali, naquele momento, Deus fez uma coisa extraordinária. Eu nunca tinha visto isso. Deus operou de uma maneira excepcional. Deus opera. Nosso Deus é assim. Quando Ele quer, Ele faz. Ele não tem limite naquilo que faz. Né? Por isso é que a Bíblia diz que
Para Deus todas as coisas são possíveis. Muito bem, muito bem. Eu percebo, então, que ser pastor é isso, né? É trazer ali uma harmonia para a convivência dos grupos, Perfeitamente. para glorificar o nome do Senhor. Talvez seja isso, pastor. Meu amigo, sim, mesmo que tu, nosso pastor precisa entender que a figura principal da igreja é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. De maneira que, se há divergência entre partes, você coloca Jesus no meio, ele é o príncipe da paz. Não tem nenhuma dúvida, né? Porque se forem crentes mesmo, vai haver paz, vai haver reconciliação, vai haver perdão. Agora, se estão fora da temperatura do céu, eles podem continuar brigando, né? Mas, normalmente, o nosso trabalho é justamente esse. Às vezes acontece problema assim na família. Né? Às vezes vem um irmão ou uma irmã casada pedir um conselho. Eles se desentenderam em casa, houve um atrito, até houve conflito, espancamento. Aí ele veio aqui, ou ela veio aqui, pediu um parecer. Meu irmão, como pastor, eu não posso mandar ninguém se separar, pedir o divórcio, não. Eu vou procurar a convencê-los de que eles estão errados e que eles precisam se consertar com Cristo, porque consertando com Cristo, as coisas depois se entrosam. E quantas vezes eu digo, mas, pastor, não vou lhe aconselhar você se separar do seu marido. Você compreenda que você também errou, certo? E procure, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Porque capítulo 5 de Mateus nos fala de muitas coisas que para nós são seríssimas, na verdade. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Então, de maneira que o pastor tem por obrigação de procurar harmonizar os problemas à luz da palavra de Deus, a fim de que haja paz e prosperidade na igreja. Muito bem, muito bem. Olha, dia do pastor, dia de você abraçar o seu pastor, de homenageá-lo, de agradecer a Deus pela vida dele, e, logicamente, de reconhecer o quanto é bom ter um pastor por perto, que te orienta, cuida da sua vida e direciona você também no caminho do Senhor. E, pastor, para a gente fechar, gostaríamos muito de ouvir o senhor deixar uma meditação aqui sobre esse dia, dia do pastor. Fique à vontade. Finalizando as minhas palavras, eu quero dizer a vocês que pastor é um homem escolhido por Deus para harmonizar. E dentro dessa palavra de harmonia, de conciliação, de paz, ele tem que se recatar, entender que não é ele que faz a paz, que a paz ele anuncia. Quem faz a paz é Jesus, é o nosso Deus. A Bíblia diz assim, e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse texto lido, deve-se entender aí duas responsabilidades. A primeira, o ide, pregar o evangelho para a salvação. E depois, ide, ensinai. Aí, ensiná-los, discipulá-los, para que eles se fortaleçam da fé para servir a Jesus. Então, em suma, esse é o trabalho do verdadeiro pastor. Sempre tendo na mente, não é uma profissão, não é para ganhar dinheiro, ele tem que ter, claro, que ele tem família, tem que ter a sua manutenção. Mas ele nunca pode chegar ali. E, infelizmente, em todas as profissões existem aquelas pessoas que
que não combinam, fazem vergonha, né? E eu fico, às vezes, até com vergonha quando você vê na televisão alguém que vai falar. Digamos aqui, ele tem 15 minutos para falar, ele fala 10 minutos pedindo dinheiro e 5 minutos ele fala da palavra de Deus. Então, isso eu acho um verdadeiro absurdo, porque, meu irmão, eu creio no Deus que me chamou, que Ele cuida de mim. Não falta nada. Deus abençoa. Quando há necessidade de alguma coisa, usa alguém. Eu tenho por experiência durante a vida. E Deus não deixa faltar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, Cristo e este crucificado. As demais coisas, a Bíblia nos serão acrescentadas. Né? Muito bem. Meu pastor, eu quero agradecer o senhor por ter aberto um espaço grande aqui na sua agenda. Tem muita gente aqui aguardando para conversar com o nosso pastor logo na sequência. Quero agradecer o senhor, parabenizar o senhor pelo Dia do Pastor. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Esperamos em breve estar aqui para continuar conversando e aprendendo com o senhor. Bem, eu estou sempre à disposição de vocês, como amigo, como pastor, e dizer a vocês que eu continuo crendo. Jesus é tudo para nós. Amém, amém. Obrigado a você que nos acompanhou. Deixe seu comentário, a sua mensagem para o pastor José Wellington, celebrando pela vida dele e também pelo Dia do Pastor. E se inscreva no canal, compartilhe, estaremos juntos em breve, se Deus assim nos permitir, trazendo mais lives para abençoar a sua vida. Um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.